boa noite a todos, os nossos amigos que aqui se encontram, nos auxiliando, aos nossos amigos também que estão conosco através do Face, ou mesmo em pensamento. E convidamos a todos, então, para orarmos nesse momento. Procuremos nesse instante tentar esquecer um pouquinho das nossas preocupações, deixar de lado os nossos afazeres e nos concentrarmos somente nesse instante, agradecendo, louvando ao nosso Pai pelo dom da nossa vida, pelo seu amor, enfim, por tudo que recebemos. E também, como sempre, bondoso Pai, te pedimos o teu amparo, a tua luz, o teu auxílio para com todos nós, teus filhos. E que possamos, Pai amoroso, aproveitar deste momento para refletirmos mais uma vez à luz do Evangelho, as tuas lições, os teus ensinamentos. Que possamos nesta noite compreender um pouquinho mais de tudo aquilo que precisamos. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, e que assim seja. Então hoje nós vamos refletir, vamos falar um pouquinho mais sobre o Sermão da Montanha. Esses ensinamentos que tanto nos encantam e que tanto bem nos fazem. E já ouvimos muitas vezes falar de Mahatma Gandhi, um grande pacificador indiano. Já ouvimos também esta linda frase que ele nos deixou, que se perdessem todos os livros sagrados e se salvasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. E aí, com isso, então, com esta frase de Gandhi, nós já temos uma noção dos ensinamentos, das lições que estão aí contidas. Divaldo Franco vem nos falar que o Sermão da Montanha é o mais completo discurso de esperança que Jesus nos deixou. Haroldo Dutra Dias nos diz que é o caminho que nos leva para a verdadeira felicidade. E mais, que é o indicativo para a construção de um caráter sólido e íntegro. E também junto a estes dois, temos aqui Sérgio Lopes. Ele nos fala que o Sermão da Montanha é um roteiro ético-moral para a nossa evolução. Porque ali estão os principais ensinamentos que a humanidade já conheceu. Então temos aqui 3 definições profundas e muito importantes. 3 definições escritas de formas diferentes, talvez com palavras diferentes, mas que avaliando, analisando, elas nos levam ao mesmo caminho, porque todas elas nos trazem o mesmo significado, o mesmo sentido. Então, o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, como nós ouvimos falar, é mais uma dica para nós aprofundarmos os nossos conhecimentos, buscando a luz, o esclarecimento, para nós compreendermos um pouquinho mais sobre tudo o que acontece conosco e por que certas coisas acontecem. E também é importante que nos mostra o caminho por onde começar as nossas mudanças,
por onde começar a nossa reforma íntima que tanto falamos, para que nós possamos, sim, a partir daí, construir a verdadeira felicidade. Porque todos nós queremos ser felizes, todos nós desejamos chegar a essa conquista. Então, muitas vezes, nós queremos que tudo dê certo, que as coisas aconteçam da melhor forma, só que não sabemos por onde começar, e aí nos equivocamos e acabamos pegando o caminho errado. Quando, na verdade, através dessas lições, nós vamos perceber que nós temos tudo nas nossas mãos. Basta seguir os bons conselhos, os bons ensinamentos, os bons exemplos que nós temos na nossa vida, e que não são poucos. Temos, sim, muitas coisas ruins, desagradáveis, que nos entristecem, mas acontece muita coisa boa. Nós temos muitas pessoas que são verdadeiros exemplos para a nossa vida, que estão dia a dia conosco. Então, se nós ouvíssemos mais o nosso coração e usássemos também da nossa razão, certamente nós seríamos mais felizes. E quanta coisa nós evitaríamos. E isso a gente fala também em relação aos nossos filhos. Porque às vezes nós agimos como pais muito com o coração, quando na verdade era a razão que deveria falar mais alto. E para não melindrá-los, para não deixá-los tristes, aí nós acabamos pegando o caminho errado, como colocamos. Então, como vimos no Sermão da Montanha, constam os principais ensinamentos que Jesus nos deixou. E aí, quando nós começamos a refletir, a estudar sobre essas bem-aventuranças, nós vamos percebendo o quanto nós já somos felizes e o quanto ainda nós podemos melhorar, o quanto nós temos que crescer. E Sérgio Lopes, através do livro O Código do Monte, ele nos traz um resumo. Então, esse livro é um resumo de um estudo feito sobre este tema. E tudo isso que está aqui é baseado nas obras espíritas. E, além disso, também seguindo algumas conferências que ele mesmo fez ou que também tenha participado. Então, como diz ele, este livro, apesar de maravilhoso, ele não constitui nenhuma grande descoberta. Aqui um trabalho feito em conjunto. Então, nesse livro ele vem falar das bem-aventuranças, nos ensinamentos que Jesus proferiu no Sermão da Montanha. E aqui ele destaca em cada bem-aventurança uma virtude. E aqui ele fala das 8 bem-aventuranças, todas aquelas que nós precisamos estudar e procurar desenvolver então essas virtudes na nossa vida. As virtudes necessárias para nós chegarmos à nossa evolução e através disso então curarmos as nossas dores, amenizarmos os nossos sofrimentos. Então aqui ele nos coloca que o Código do Monte, ou Sermão da Montanha, Jesus entoou a mais bela página moral já ouvida no planeta. Então vejamos que frase profunda. Jesus entoou a mais bela página moral já ouvida. Jesus então propôs mansidão num mundo de atribulações. Então isso
já há muitos anos. E hoje isso continua vivo entre nós. Jesus propôs paz no meio de nossas guerras, simplicidade e humildade, onde a proposta humana ainda continua a ser o sucesso. Ele indica a limpeza de coração e atitudes pacificadoras, onde as palavras de ordem seguem sendo malícia, esperteza e destruição. Então Jesus, ele falava de virtudes o tempo todo. Através das bem-aventuranças, ele procurou ensinar tudo aquilo que um bom pai pode passar aos seus filhos. Mas nós sabemos que nem todos ouvem, que nem todos estão preparados para ouvir. E isso falando hoje, nos nossos dias, lá na nossa casa. Então não é diferente. Jesus também dizia que o seu reino não era deste mundo. E quando ele falava deste reino, ele se referia a uma realidade espiritual. Ele falava de uma outra dimensão para a vida, onde nós muitas vezes nos prendemos ao material e esquecemos aquele lado espiritual, o nosso lado moral, que tantas lições, que tantos ensinamentos, que tanta grandeza nos traz, que é através dali que nós nos tornamos pessoas de bem, pessoas que podem ajudar a melhorar muita coisa ao nosso redor. Então, para sermos caridosos, para ajudarmos o outro, nós não precisamos de muitos bens materiais. Todos nós temos uma palavra de consolo, um ombro amigo, um gesto, por mais simples que seja, que podemos fazer. Então é desta dimensão, é deste mundo que Jesus queria falar. E aqui ele nos coloca então, um mundo onde as pessoas começam a se diferenciar pelas atitudes e pelos sentimentos. Ele fala de um novo comportamento para este mundo e indica que isto terá consequências para esta sociedade e para a vida futura, além da nossa vida física. Então a nossa vida, ela não se resume somente ao que nós temos aqui. Aqui nós estamos preparando a nossa viagem para uma outra dimensão, como o Sérgio Lopes aqui nos coloca. Essa dimensão espiritual, que lá também nós vamos continuar trabalhando, progredindo, para podermos voltar, para podermos ser melhores do que somos hoje, nesta reencarnação, nesta existência. Então nós vamos encontrar no estudo do Sermão da Montanha, desde a primeira à última bem-aventurança, um caminho a ser percorrido. Todas as principais virtudes necessárias à plenitude do homem, apresentadas de forma poética e metafórica. Então nós temos aqui uma dica de um livro muito importante para todos nós, onde temos muitas lições a serem aprendidas. E esta dica é para todos nós. Todos nós precisamos estudar, todos nós precisamos nos melhorar. Então, para tanto, se faz necessário a vontade, o esforço para nós podermos mudar. Sem isso fica difícil. E Aristóteles, já há muitos anos, nos deixou escrito que nenhuma virtude é natural, que nós precisamos nos tornar virtuoso. Então, portanto, nós precisamos praticar. E Allan Kardec, através do Evangelho, ele também vem de encontro com esta afirmação quando ele nos diz
que reconhece seu verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más tendências. Este é o verdadeiro espírita. Este é o verdadeiro cristão, que reconhece seus erros, tem humildade para poder repará-los, para poder crescer e para ser melhor. E continuando neste livro, Sérgio ainda nos acrescenta que desenvolver virtudes, então, é como escalar uma montanha, desde a base até o topo. Então vejamos a nossa grande responsabilidade de aproveitar todos os momentos da nossa vida. Sabemos sim que toda hora é uma oportunidade para nós melhorarmos, para decidirmos sermos melhores, para decidirmos sermos diferentes. Mas o mais importante ainda é não desperdiçarmos esses momentos, porque nós temos muito trabalho aqui na Terra. Então ele nos coloca que há um caminho de ascensão através do esforço, que toda subida ela é árdua e cheia de sacrifícios. Só tem valor o que conquistamos com trabalho e persistência, de outra forma nada permanece. Então, trazendo para a nossa realidade este parágrafo, para o nosso dia a dia, aquele que se esforça realmente, aquele que estabelece uma meta, um objetivo de vida, ele sabe o quanto que é importante quando nós chegamos ao final de tudo isso. Quando realmente nós conseguimos chegar no topo da montanha, quando nós conseguimos atingir o nosso objetivo. E aí sim nós vamos saber dar valor, vamos saber a grandeza do que é o esforço de trabalhar honestamente, de conquistar com o nosso trabalho aquilo que nós queremos. E isso nós temos que passar também para as nossas crianças. E às vezes a gente pensa que o melhor é dar tudo em suas mãos, para que eles não sofram como nós, que eles não passem necessidades, que eles não passem dificuldades. Muito pelo contrário, aí nós não estaremos ajudando. Aí nossos filhos não vão sentir o prazer realmente, a alegria das suas conquistas. E aí aqui ele nos pergunta, qual a beleza disso? A beleza é olhar para cima e ver que há conquistas a alcançar. E à medida que sobe, olhar para baixo e ver o que já avançou. Então, à medida que nós vamos desenvolvendo uma virtude, a outra também se desenvolve. Como nos diz Sérgio Lopes aqui neste livro, elas estão interligadas, entrelaçadas, nós vamos trabalhando. Porque uma pessoa que tem a virtude da humildade, certamente ela desenvolverá todas as outras. É como dirigir um carro. Nós vamos aprendendo tudo ao mesmo tempo, nós temos que ir desenvolvendo para que as coisas derem certo. Para que nós possamos realmente aprender a dirigir e aprender a ser um bom motorista, que não basta dirigir. Então é assim como as virtudes. Então, como colocamos, aqui Sérgio inicia essas 8 bem-aventuranças pela humildade. Porque nós jamais vamos conseguir algo se nós não tivermos a humildade para aprender. Humildade para recomeçar, para voltar, quantas e quantas vezes for necessário. A humildade para aceitar que erramos, que estamos equivocados, que esse não é o melhor caminho. Então aqui Jesus coloca nessa primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espíritos. Bem-aventurados aqueles que são felizes e que realmente
querem progredir. Então, iniciamos na humildade e, por fim, chegamos na caridade. E aqui ele nos coloca, como nos diz o Evangelho também, a caridade, a maior de todas as virtudes. E por que a maior? Porque ela reúne todas as demais. E nós temos então a doutrina espírita, que vem nos dizer, através do Evangelho, que nós temos então como lema a caridade, que fora da caridade não há salvação. E o Evangelho, então, segundo o Espiritismo, nos diz que a caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, as outras não existem. Sem a caridade, não há esperança num futuro melhor, nem interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, porque a fé não é senão um raio puro que se faz brilhar uma alma caridosa. Então, como que nós vamos conseguir chegar lá se nós não trabalharmos desde o início? É como um ano letivo. Como que nós vamos chegar no final do ano, simplesmente ir lá e fazer uma prova de todo o conteúdo sem ter visto nada? Temos que ser superdotados para conseguir. Então, devagarinho, precisamos ir trabalhando, precisamos ir desenvolvendo, então, essas virtudes. E seguindo o Evangelho também nos coloca num outro capítulo, que amar o próximo como a si mesmo, fazer os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Então, o nosso dever, a nossa responsabilidade, não é somente para conosco, mas por todos aqueles que nos auxiliam, por todos aqueles que estão ao nosso redor. E nos coloca mais, que não se pode ter guia mais seguro a esse respeito que tomando por medida do que se fazer para os outros, o que se deseja que faça para si. E aí nós vamos então percebendo que tudo o que nós fazemos na nossa vida, no nosso dia a dia, deve ser acompanhado do desenvolvimento das nossas virtudes. Então Jesus, como foi colocado aqui, através do Sermão do Monte, ele nos dá o código moral da humanidade. Ele nos mostra o caminho. Basta que nós possamos abrir os olhos e nos deixarmos levar por esta maravilha que são os ensinamentos de Jesus. Mas nós precisamos, como Sérgio Lopes nos coloca aqui, estarmos preparados para escalar esta montanha. Precisamos estar preparados para escalar a montanha da nossa vida, do nosso dia a dia, que são as nossas dificuldades, os nossos momentos de dor, aqueles momentos que nós temos que nos dedicar mais, que exige mais de nós, aqueles momentos que nós achamos que o nosso fardo está mais pesado. É ali que nós temos que dar tudo de nós. Então precisamos estar preparados para esta grande escalada, como nos coloca. E como nos diz uma música, nem sempre o sol brilha. Também há dias em que a chuva cai, como hoje, que chuva maravilhosa. Na hora a gente não entende, mas depois nós vamos perceber que o sol é necessário, mas que também a chuva, ela faz muita diferença na nossa vida. Precisamos compreender
que quando nós não encontramos as duas pegadas na areia, não é porque Deus nos abandonou, porque Jesus esqueceu, é porque Ele nos carrega no colo. Então, ter muito cuidado para nós não nos equivocarmos, falarmos sem pensar. Então, como colocamos, temos tantas coisas boas ao nosso redor. O que falta é humildade para enxergar. Nós precisamos, então, estar atento a tudo, a todos, e principalmente atentos a nós mesmos, através do nosso comportamento, das nossas atitudes, avaliarmos o que estamos fazendo e vermos se realmente este é o caminho. Certamente assim nós vamos encontrar muitas respostas. Talvez para aquelas perguntas confusas que a gente não encontrava uma solução. E aí está a resposta, aí está a solução. Quando nós pegamos o Evangelho, quanta luz, quanto esclarecimento ele nos traz. Então aqui fica a dica para todos nós. E no final deste livro maravilhoso, Sérgio se refere a uma passagem de Jesus que se encontra lá em Mateus. E ele nos diz o seguinte, nessa passagem diz o seguinte: que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. E trazendo para nós, ele nos coloca o seguinte: que brilhe, pois, a luz que cada um traz dentro de si, que tem de bom dentro do seu coração. E quem não tem? Todos nós temos algo de bom em nosso coração. Por mais avarento que seja o nosso irmão, por mais situações equivocadas que ele tenha provocado, ele também tem algo de bom, tem uma semente lá dentro do seu coração. Talvez esteja apenas precisando um toque, um cuidado para essa sementinha germinar. E ele nos coloca ainda que quem tomou o caminho da montanha, o caminho de Jesus, escolheu também a possibilidade de ver lá de cima. Do alto da montanha se pode ver toda a paisagem, todo o percurso. Lá em cima há mais luminosidade e o ar é mais leve. A trajetória que inicia na planície e vai ao cume da montanha corresponde ao processo de crescimento de dentro para fora na vida interior do ser humano. Nós temos que começar a mudança dentro de nós e depois atingir os demais pontos. Então não é no outro, é aqui que deve começar. Da mesma forma que não se pode chegar ao topo sem partir da base, também não é possível desenvolver a consciência sem o trânsito moral do interior para o exterior de si mesmo. Da montanha falou-nos Jesus, de lá nos espera. Para lá devemos nos dirigir. Cedo ou tarde decifraremos o código do monte em nossas vidas. Afinal, Deus nos dá permanentes possibilidades de recomeçarmos. Talvez, nesta existência, ainda não vamos conseguir decifrar o código do monte. Mas se já iniciarmos, já estivermos a caminho, já é uma grande coisa que nós podemos fazer. E assim, então, nós vamos avançando, nós vamos crescendo, nós vamos melhorando, desenvolvendo as virtudes e junto a ela os nossos sentimentos.
E lembremos aqui que no início nós fomos criados espíritos simples e ignorantes, que éramos apenas instintos. Depois fomos nos desenvolvendo, passando as sensações e mais aprimorado então os sentimentos. E para finalizar, trouxemos aqui uma história que aconteceu numa ilha, onde moravam todos os sentimentos: a alegria, a tristeza, a sabedoria, o amor e todos os demais. E um dia foi avisado então aos moradores que aquela ilha iria afundar. Todos os sentimentos apressadamente procuraram sair da ilha, pegaram seus barcos e partiram. Mas o amor queria ficar mais um pouco com a ilha, antes que ela se afundasse. E quando por fim ele percebeu que já estava quase se afogando, ele começou a pedir ajuda, onde já restavam poucos sentimentos por lá. E nesse momento estava passando então a riqueza, em um lindo barco, onde o amor, ao avistá-la, lhe disse: riqueza, leve-me com você. E a riqueza olhou para o amor, olhou para o seu barco e disse: não posso, amor. Há muito ouro e prata no meu barco, não há lugar para você. Que pena, porque se a riqueza tivesse se juntado ao amor, com certeza ela poderia se transformar em prosperidade, em fartura para os demais, sem nada a perder, muito pelo contrário, mais ganhos ela teria. E aí o amor então olhou para o outro lado e enxergou a vaidade, que ainda estava lá. E aí a vaidade também vinha com pressa. E o amor pediu: vaidade, por favor, me ajude. Não posso, amor, não posso te ajudar. Você está todo molhado e poderia estragar o meu barco novo. Mais uma vez, a vaidade perdeu uma grande oportunidade na sua vida. Perdeu a oportunidade de se juntar ao amor, colocá-lo em seu barco, porque se ela tivesse feito isso, ela poderia se transformar em autoestima, talvez em algo ainda melhor. Então o amor avistou a tristeza. E aí ele pediu: tristeza, me leve com você. E assim como os outros, a tristeza disse: ah, amor, eu estou tão triste, mas eu estou tão triste que eu preciso ir sozinha. Que pena mesmo. Mal sabia a tristeza que ela só era triste porque andava sozinha. Perdeu a oportunidade de ter a companhia do amor e sair desse sentimento que tantos males nos causa. Também passou a alegria. Já era uma das últimas. Mas ela estava tão alegre, mas tão alegre, que essa nem ouviu o amor chamar. E às vezes, tudo isso acontece conosco. Estamos tão envaidecidos, tão tristes, tão alegres, enfim, que esquecemos todo o resto, que não enxergamos mais ninguém. E a alegria estava tão feliz que ela perdeu a oportunidade também de dividir isso com o amor. E talvez essa alegria não fosse algo tão maravilhoso assim. Talvez a alegria estivesse passando por um momento passageiro. Essa alegria fosse uma simples euforia, uma fuga talvez, algo que logo termina e depois nós voltamos ao normal.
E já desesperado, então, o amor começou a chorar, quando ele ouviu uma voz lhe chamar: vem, amor, eu levo você. Era um velhinho, e o amor ficou tão feliz que chegou a esquecer de perguntar o nome. E quando ele chegou lá do outro lado, ele se encontrou com a sua amiga Sabedoria. E aí ele perguntou: Sabedoria, quem era aquele velhinho que me trouxe aqui? E a Sabedoria respondeu: era o tempo, amor. O tempo? Como assim o tempo? Por que ele me trouxe aqui? E a Sabedoria respondeu: ah, amor, há quem diga que só o tempo é capaz de entender um grande amor. E eu também te digo, amor, que sem que percebesses, eu e tu, Sabedoria e amor, trabalhamos juntos o tempo todo. Então pensemos também nessa linda história. Quanta coisa ela nos traz, quantos ensinamentos, quantas oportunidades nós desperdiçamos, quantas pessoas que estão ali para nos ajudar e nós nem sequer olhamos, quantas pessoas, quantos irmãos nossos que estão ali que precisam de um olhar e nós nem sequer percebemos. Então as bem-aventuranças, que nós pretendemos estudá-las uma a uma, começando pela simplicidade, bem-aventurados os pobres de espíritos, são um convite à ação, um convite a colocarmos na prática toda essa riqueza, um convite a observarmos mais a beleza da vida nas pequenas coisas. E aí quando a gente senta, olha para um vídeo, para uma paisagem, num simples serzinho, numa planta, a gente se dá conta do quão maravilhoso são tudo isso, a beleza, a natureza, enfim, tudo que Deus criou. Então as bem-aventuranças, elas nos convidam a fazer tudo o que nós pudermos, tudo aquilo que estiver ao nosso alcance da melhor forma possível. A não se preocupar muito com o exterior. Claro que nós precisamos nos preocupar também, mas não é o mais importante a beleza exterior, mas principalmente aquilo que vai lá dentro, com as coisas do nosso coração. Então fica a dica, que nós façamos o bem, que pratiquemos a caridade e que sejamos talvez os bem-aventurados que o mundo tanto precisa. Então essa, queridos irmãos, foi a nossa reflexão desta noite. Esperamos de todo o coração de ter contribuído e continuarmos então a refletirmos sobre as próximas lições nos próximos encontros. Queremos mais uma vez agradecer pela paciência em nos ouvir e agradecer a Deus principalmente pela oportunidade de servir, pela oportunidade de poder compartilhar este momento. E convidamos a todos, então, mais uma vez, para orarmos. Então, ao encerrarmos esta nossa reflexão, queremos mais uma vez agradecer o auxílio, o amparo, as bênçãos que recebemos. Agradecer ao nosso Pai amoroso, ao nosso Mestre e amigo Jesus, à espiritualidade, por todo este amparo. Agradecer esta casa maravilhosa que tanto bem nos faz, que nos acolhe, nos auxilia e nos esclarece. E também te rogar, Pai, o teu amor,
a tua luz para com todos nós, encarnados e desencarnados, pedindo a tua misericórdia para que possamos sermos mais humildes, podendo assim enxergar mais as belezas da vida, enxergar as oportunidades que recebemos diariamente. Que possamos, Pai, realmente fazer bom proveito de tudo que nos é proporcionado. Porque se nós formos olharmos atentamente, vamos ver que a beleza, que as coisas boas são um número bem maior do que as nossas tristezas, do que as nossas dores. E por isso, Pai, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que temos e por tudo que somos. E que assim seja.